A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma mensagem que com certeza irá impactar o seu coração em nome do Senhor Jesus. E o tema da reflexão de hoje é controlando os nossos medos. Quero também aproveitar e te pedir que se inscreva no canal. Preste atenção no que o pastor está te pedindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like. Irmãos, as pessoas não estão apertando o like. É muito simples, é só ir lá e apertar o like. Aquela mãozinha, só apertar. Se você fizer isso, você não sabe como o YouTube vai entender, ele vai compartilhar para muitas pessoas. Quero dar um exemplo. Alguns vídeos estão com 100 visualizações e 14 likes, 7 likes. Então é muito importante que você aperte lá o like para que essa mensagem seja espalhada a muitas vidas. E por fim, compartilhe com alguém que você ama. Vamos então para a mensagem de hoje. Quero repetir o tema: controlando os nossos medos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa medrosa? Eu conheço pessoas que não é medo, é pavor. Tem pavor de barata, pavor. Talvez você que esteja me escutando agora seja uma delas. É desesperador o teu pavor. Aí você já imaginou, você já percebeu, aliás, que exatamente porque você tem medo, quando aparece uma barata, na maioria das vezes, ela vem voando. E ela vem aonde pode ter 5 pessoas dentro da casa, naquele cômodo. Ela vai vir voando, ela vai pousar em quem? Ela vai pousar em tu. Por quê? Porque é tu que tem medo. Talvez alguns podem achar que isso é uma coincidência. Mas eu costumo dizer que não é coincidência. Porque somos provocados. Você sabe o que está significando? Somos provocados a enfrentar os nossos medos. Eu nem digo que é coisa do diabo isso. Eu digo que é o próprio Deus que permite, sabe por quê? Para ver se a gente toma vergonha e enfrenta os nossos medos. Meus irmãos, conheço alguns que têm medo de rato, alguns que têm medos de ficar, por exemplo, no escuro, e aí começa a imaginar, ver coisas. Tudo isso às vezes, ou na maioria das vezes, não é nada espiritual, é fruto da nossa imaginação. Então, é que o inimigo às vezes ele vai se aproveitar mesmo. Ele se aproveita e ele lança seta para que você venha intensificar o teu medo. Mas na verdade não era nada que estava ali. Um exemplo. Uma vez, eu ainda pequeno, apagaram-se as luzes para a gente dormir e eu nunca gostei do escuro, então foi deixado ali
no meu quarto um flash de luz, só que tinha uma blusa. Algumas pessoas já vão começar a dar risada aí, mas porque você vai se lembrar de você também. Tinha uma blusa pendurada, mas na minha cabeça, quando desligou a luz, eu não tinha prestado atenção que ali tinha uma blusa. E quando eu comecei, eu deitado, eu olhando para mim, era uma pessoa que estava olhando para mim, que estava ali parada na minha frente. Irmãos, eu quase morri. Quase morri. Por quê? Porque quando a gente não controla os nossos medos, aí sim o inimigo se aproveita e lança setas na nossa mente para que esse medo seja intensificado, seja aumentado. É onde a gente começa a entrar em pânico sem nenhuma necessidade. Deixa eu contar para vocês uma história, só que antes, veja comigo o Salmo de número 34, o versículo de número 4, que diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Isso é Davi dizendo. Isso, Davi, que derrubou o gigante. Ele disse: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O que eu quero dizer para você é que Davi, assim como todo ser humano, também sentiu medo. Porque Davi deixou claro: Deus me livrou de todos os meus temores. Meus amados, não é vergonhoso sentir medo. O medo é necessário. Por quê? Porque o medo coloca equilíbrio. O medo coloca limite. Quem não tem medo, na maioria das vezes, ou se prejudica ou morre mais cedo. Porque o medo, ele é um termômetro, ou seja, para medir até onde eu posso ir. É muito importante que a gente tenha medo. Porém, esse medo não pode ser exagerado, desesperador. Esse medo não pode ser controlador. O medo costuma travar as nossas vidas. Tem pessoas que deixam de fazer negócios por causa do medo. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de investir em seus sonhos. Guardou dinheiro, fez projetos, mas na hora de executar, Deus está falando com alguém agora, tá? Tem alguém aí do outro lado ouvindo essa mensagem e Deus está falando com você. O porquê você não quer colocar em prática aquilo que Deus colocou em seu coração. Ele já te deu toda a estratégia, já te deu recursos, já te deu toda a elaboração. O projeto está lá. E toda a estrutura também está lá. Porém, você não quer executar por causa do medo. Alguns dizem assim: e se não der certo? E eu vou passar vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Só se sabe se uma laranja ela é doce ou se ela é azeda se você prová-la. E ninguém nunca poderá dizer que você foi covarde, porque pelo menos você tentou. Mas o que eu quero que você entenda é: busque a orientação de Deus, peça sinais,
E se Deus te orientar, se foi Ele mesmo que colocou tudo isso em seu coração, não tenha medo. Vá para cima. Davi, eu fico impressionado. Ele disse: Deus me livrou de todos os meus temores. Você acha que ele teve medo quando ele estava de frente com Golias? Provavelmente sentiu, mas ele não permitiu que aquele medo o dominasse. Pelo contrário, ele disse: é normal que tenha medo. É normal que nós tenhamos medo. Mas eu não vou deixar que esse medo... Provavelmente Davi deve ter pensado assim: eu não vou deixar esse medo me dominar. Eu vou enfrentar esse gigante. Isso se chama coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é exatamente o contrário, é você tomar atitude e enfrentar os teus medos. Antes de nós orarmos, preste atenção nessa história. Uma certa feita, em um voo, muitos tripulantes, muitos passageiros e, como de costume, também as aeromoças. Então, estavam indo a um certo destino, até que, no meio da trajetória, no meio do voo entre uma cidade e outra, aconteceu uma grande turbulência. Pensa em algo assustador, irmãos. Ainda mais para quem tem medo de pegar, de voar, né? Em aviões. Então, pensa numa agitação, todo mundo com medo, aquele negócio. Abaixou-se aquelas máscaras porque o negócio foi feio mesmo. De repente, em meio a todo aquele pavor, as aeromoças que passavam de um lado para o outro orientando as pessoas perceberam que ali havia uma criança. Uma criança que brincava. Ela brincava com a boneca. Aquela agitação, aquele negócio todo, e a criança quieta, brincando. Em meio ao sacudir do avião, ela ali, brincando com a boneca, o avião se sacudindo e ela brincando. A aeromoça chegou e disse, quando se acalmou e a turbulência parou, ela continuou brincando. Aquela criança, em nenhum momento, mostrou um medo excessivo. Alguns momentos ela se segurava, parecia estar ali um pouco aflita, porém logo voltava de novo a pegar na boneca. E quando as aeromoças chegaram e disseram, depois de tudo que estava tudo controlado, as aeromoças chegaram e perguntaram: "Ô filha, por que você em nenhum momento teve medo assim? A gente percebeu que você ficou tranquila, brincando com a sua boneca." Aquela criancinha olhou para a aeromoça e disse: "Eu sei muito bem. Sabe por que eu não fiquei apavorada, moça?" Ela disse: "Sim, eu quero saber o porquê. Por que você não ficou apavorada?" Ela disse: "Eu sei muito bem quem é aquele homem que está pilotando esse avião." Ela disse: "Quem é o homem que está pilotando esse avião?"
Ela disse: o homem que está pilotando este avião é o meu pai. E sei que o meu pai sabe controlar estas turbulências. Ele sabe controlar o avião em meio a estas turbulências. Eu fiquei tranquila, porque o meu pai vai me levar em segurança para onde é o nosso destino. Tema da reflexão de hoje: controle. Devemos controlar os nossos medos. Nunca se esqueça disso. Essa historinha que contém uma analogia da confiança que temos que ter em Deus. Quem é o piloto do avião em que o avião da vida que você embarcou? Quem é o piloto? Quem é que conduz você? Quem é que conduz a sua vida? Você não se entregou para Ele? Você não entregou seu corpo, sua alma e seu espírito a Ele? Então por que ficar apavorada? Ficar apavorado, uma vez que você confia. Está escrito: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Só que antes, no versículo de número 3 do Salmo 37 diz: confia nele, confia. Faze o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Descansa em Deus. Deixe Ele conduzir a sua vida. Creia que o que está acontecendo, ainda que seja uma turbulência, não será para a sua morte. Amados, que essa mensagem possa trazer ânimo, força, esperança de dias melhores para você, para sua família, para sua casa, para os seus negócios, para tudo que se diz respeito a situações que podem de repente não estar boas, áreas da sua vida que podem não estar muito bem. Confie em Deus e deixa Ele cuidar de você. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de aprender que os medos não podem nos controlar. Acabamos de aprender que a coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, coragem é a atitude de enfrentarmos o medo. Senhor Deus, eu não conheço essa pessoa que me ouve, mas o Senhor a conhece. E se tem algo que está travando a vida dela, que não está deixando que ela prossiga, se existe algum medo excessivo que está, Senhor meu Deus, servindo, ó Deus, para paralisar a vida desta pessoa, eu em nome de Jesus repreendo e te digo: seja livre, que você receba a paz, que você receba a coragem do Espírito Santo. Ei, enfrente todos os teus medos e você será feliz e ninguém vai conseguir te parar. Você vai exatamente chegar aonde Deus determinou para você chegar. Que Deus te abençoe. Guarde essa mensagem em seu coração e que Deus possa te conduzir a caminhos longínquos através da sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.